Nós vamos ler Mateus, deixa eu ver aqui, Mateus 13, do verso 47. A gente vai ler do verso 47 ao verso 52. Amém? Vamos colocar em pé? Vamos ler a palavra do Senhor. Depois nós vamos orar. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então perguntou Jesus: vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. Eles lhes disse: por isso todo mestre da lei, instruído quando ao reino dos céus, é como o dono de uma casa, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos agradecer por esse momento aqui, Senhor, de leitura da sua palavra, e por tudo aquilo, Senhor, que já foi falado aqui, que já foi orado, Senhor, que já foi cantado, que já foi adorado em teu nome, Pai. Mas queremos também pedir, Senhor, que nesse momento o Senhor continue falando com os seus filhos aqui essa noite, que haja, Pai, nesta palavra, por meio desta palavra, uma renovação da sua fé, uma renovação, Senhor, do seu pensamento, uma renovação da forma que eles têm vivido, Pai, e que haja, Senhor, em nome de Jesus, uma unidade do teu Espírito, de acordo com a tua vontade essa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos, podemos assentar. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vou comentar com os irmãos mais uma vez uma parábola. E como da outra vez que nós falamos aqui na igreja, nós vamos falar em relação ao reino de Deus, né? Ou o reino dos céus, como está dizendo essa versão aqui. O reino dos céus, queridos, é o reino que Deus instituiu aqui na terra por meio de Jesus Cristo. A partir de Cristo, esse reino foi instituído. Só que ainda é um reino que não possui uma pátria. É um reino que, de fato, não possui um território, em outras palavras, né? Ou seja, ele é um reino constituído, onde há uma constituição, essa é a constituição do reino, onde há os seus cidadãos, eu e você, mas que ainda não há um solo, uma pátria. Ou seja, nós somos uma nação, ou um reino, como fala a palavra de Deus, que peregrina pela terra. Porque a terra não é a nossa pátria. Não é mais. Pode até ter sido e foi antes de nós entendermos o propósito de Deus na nossa vida. Mas a partir do momento que nós aceitamos esta Constituição, está aqui, e nós entendemos que esta forma de viver é a melhor para a nossa vida, nós saímos desse mundo. Nós estamos nele, mas nós não vivemos mais de acordo com as regras deste mundo. Por isso que o nosso reino tem regras próprias, tem fundamentos diferentes, tem princípios novos, e nós vivemos nessa novidade de vida. Então, queridos, nós fazemos parte deste reinado, onde o nosso líder, o nosso rei, é Jesus Cristo. Ele instituiu esse reino aqui na terra. Só que é um reino espiritual. Ele não é um reino onde existe um território delimitado. O território desse reino, de fato, é cada um de nós que faz parte desse reinado. E ele se espalha por toda a terra. Não existe lugar onde este reino não possa ser estabelecido. Aonde existir um cidadão deste reino, haverá o estabelecimento desse reino. Nós somos embaixadores desse reino. Nós representamos legalmente, por causa desta Constituição, nós representamos legalmente esse reino perante a terra,
perante os cidadãos comuns, as pessoas que não fazem parte deste reino. E qual é o nosso papel? Modificar a forma daqueles que ainda não conhecem esta palavra, essa Constituição, de forma que eles entendam que a melhor forma para que eles possam viver é por meio destas diretrizes, daquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Então nosso papel é o papel de disseminar a palavra de Deus, para que esse reino aumente, para que esse reino expanda, para que esse reino que está se estabelecendo nos céus e na terra possa se fundamentar. Só que vai chegar um dia, queridos, que esse reino vai estar pronto para nós. A nossa pátria, ou a nossa terra, que não é essa, porque nós não somos mais desse mundo, ela estará pronta. Jesus, quando ele foi aos céus, ele disse assim: olha, vocês vão ficar com o Consolador, e eu vou até o meu Pai, porque eu vou preparar para vocês um lugar. Quando ele fala isso, ele diz: olha, fiquem por aqui, que eu vou lá, vou preparar a pátria de vocês. Quando estiver pronta, que eu não sei quando será, só o meu Pai sabe, eu vou chamar vocês, e nós vamos morar nesse reino celestial, esse reino eterno, que também será aqui na terra, também por um período de tempo. Depois toda essa terra será transformada, enfim, mas isso não é o motivo da nossa mensagem de hoje. Esse é o reino. Só que esse reino, queridos, ele tem diretrizes e determinações muito únicas. Eu falei para os irmãos em relação à pregação passada, que, vejam, o mandamento desse reino: se você quer ser o primeiro, você tem que ser o último. Se você quiser ser o maior, você tem que ser o menor. Isso é uma das coisas que nós falamos. E a Bíblia sempre traz, principalmente nos evangelhos, ela sempre traz a palavra: o reino de Deus, ou o reino dos céus, é semelhante a... dois pontos. E ali Jesus Cristo começa a discorrer uma história. E hoje nós vamos ver mais uma história daquilo que é o reino dos céus, daquilo que é o fundamento para a nossa forma de viver, que é diferente de tudo aquilo que a gente viu ou vê no mundo afora. Não serve para nós absolutamente nada do que está aí, porque para nós o mundo hoje é simplesmente um deserto. Ele não pode nos trazer absolutamente nada. Nós estamos de passagem, em caminho a Canaã celestial, a caminho do reino eterno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele diz aqui, no verso 47, o reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Então, queridos, uma coisa que Jesus Cristo esclareceu para a gente: sendo participantes desse reino, você é, assim como os discípulos foram, pescador de almas. E Jesus usa muito esse paralelo quando ele vai falar sobre as pessoas que devem ser resgatadas do mundo. E por isso que um símbolo muito forte do cristianismo é o símbolo do peixe, que é aquele que os irmãos veem ali, está vendo? Aquele símbolo que está dentro do cálice. O símbolo da nossa igreja tem o cálice, que simboliza comunhão, e o peixe, que simboliza a principal função de cada um de nós, que é sermos pescadores de almas. O peixe é um símbolo universal. Todo cristão, e esse é o verdadeiro símbolo do cristão, muito mais até do que a cruz vazia, ou a cruz com a figura de Cristo, que absolutamente não representa nada, é esse símbolo. A cruz tem um simbolismo muito forte em relação àquilo que Jesus Cristo fez para reconciliar o homem com Deus. Mas hoje o papel nosso é sermos pescadores de homens. Então, queridos, esse simbolismo foi usado muito por Cristo. E aqui ele fala novamente: esta rede ela é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. E o que a gente aprende aqui? Que quando você lança a rede, ou quando você evangeliza alguém, ou quando você fala desta palavra ou desta constituição para alguém, esse alguém, ele pode ser tocado, e ele pode vir para a rede como um peixe, que é o resultado de uma pescaria. Só que muitas vezes, quando você apanha esse peixe, que você não sabe qual a qualidade dele, ele vem, e quando você está na praia, como fala o versículo aqui, você vai começar a separar o que? O que fala aqui: quando está cheia a rede,
os pescadores puxam para a praia. Então nós estamos num tempo de pescaria. Nós estamos aonde? No alto mar. Qual que é o nosso papel? Pescar peixe. Certo? Tem de pescar outra coisa? Acho que não tem, né? Pescar, se for pescar, tem que ser peixe, eu acho, não sei. Mas muito bem, vamos continuar. É pescar, certo? Só que aqui essa parábola diz que quando a rede estiver cheia, quando será esse momento? Será o momento de pararmos a pescaria. Quem vai determinar quando a rede estiver cheia? Não sou eu e não é você, é Deus. Nem Jesus Cristo sabe esse tempo. Que tempo será esse? Quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, Deus fala para ele: meu filho, é agora, pode puxar a noiva para fora, ou pode trazer o rebanho, as ovelhas, ou aquilo que você quiser, tem vários significados na Bíblia, para você. Vamos fazer as suas bodas, ou seja, Jesus Cristo noivo, nós sendo a noiva. Neste momento a rede já vai estar cheia, só que ela vai estar cheia do quê? De peixes bons e peixes ruins. Olha o que fala aqui: quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. É o momento de separar peixes bons de ruins. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. E o que a gente aprende aqui, queridos? É que nós não sabemos quais são os peixes bons e não sabemos quais são os peixes ruins. Depois de algum tempo, pode até ser que pelo fruto dos peixes que você acha que é peixe, que está na rede, você perceba que aquilo não é um peixe bom. Mas não é o seu papel jogar esse peixe fora. Esse peixe ainda está no bolo. Quem vai separar? Não sou eu, não é você. O Espírito Santo, no momento da escolha ou do arrebatamento daqueles que irão e aqueles que vão ficar. Então, queridos, muitas vezes a gente está na igreja. Eu tenho falado isso na escola dominical, né? E muitas vezes nós não esperamos atitudes de certas pessoas na igreja. Mas o que a Bíblia diz em relação ao reino dos céus? O reino dos céus, ele traz toda sorte de peixes, peixes bons e peixes ruins, que diz essa parábola. Existe uma outra parábola que não é o assunto de hoje, mas ela casa exatamente com esse princípio. É a parábola do joio e do trigo. O joio cresce junto com o trigo. O joio atrapalha o trigo, mas ele se confunde com o trigo. Ou seja, para a pessoa inexperiente, ela pode, se ela não esperar o trigo crescer, ela pode arrancar o trigo junto com o joio, achando que é joio. Então aquela parábola diz que é necessário que cresçam juntos o joio e o trigo. Preste atenção nessa palavra. E depois de um certo crescimento, você consegue detectar quem é joio e quem é trigo. E aquela parábola nos exorta: não é bom que você arranque antes da hora, porque se você arrancar antes da hora, você pode arrancar o joio, o trigo, achando que é joio. Ou seja, você vai matar alguma coisa que era de Deus. Então, queridos, a gente aprende que na nossa comunidade, na igreja de Cristo, existem pessoas que são peixes maus ou ruins, como fala esse trecho, e existem pessoas que são peixes bons. Só que o nosso reino, o reino de Deus, ele já nos previne e nos precavê que nós temos que coexistir desta forma. Porque não é a nossa capacidade e não é a nossa vontade que vai separar, mas sim o Espírito Santo de Deus. Uma questão é: se eu deixo crescer, depois de um certo tempo, a característica de um vai ser diferente do outro. Daí, para eu que sou humano e sou guiado pelo Espírito Santo, eu vou ter condições de atinar e saber o que é uma coisa e o que é outra. Mas quem corta não sou eu. Quem corta é o dono da colheita. Quem corta é aquele que vai passar o facão no momento certo e vai arrancar só o trigo e deixar o joio. Ou esses pescadores que aqui estão
que no momento que eles estão na praia, acabou a pescaria, não existe mais evangelismo, vai se separar os peixes bons dos peixes ruins. E aí, continuando aqui, diz o seguinte: assim, no 49, assim acontecerá no fim desta era, no fim da era que nós estamos vivendo. Ou seja, ainda nós estamos no momento de pescaria, nós estamos em alto mar, de acordo com essa parábola, nós ainda não estamos na praia, mas vai haver um momento que nós estaremos na praia, com a rede cheia. Ou seja, o evangelho já foi pregado, chegou o momento da colheita, chegou o momento da separação dos peixes que estão na rede. Quem fará isso? O próprio Jesus Cristo, escolhendo os bons, aqueles que foram sinceros, aqueles que fizeram a sua parte dentro do seu chamado, e aqueles que infelizmente estavam no meio, mas não eram do meio. Então, queridos, o que eu estou dizendo para os irmãos na escola dominical, eu queria reforçar para vocês essa noite. Nós temos que entender que isso vai existir em todo momento, quando nós estivermos participando da igreja. Nós temos que entender que nós teremos pessoas, vou usar o termo do trigo e do joio, que são trigo, e teremos pessoas que são joio. E aquela parábola diz que importa que haja um crescimento junto, para que no momento certo um seja separado do outro. Então nós temos que entender, queridos, que a nossa pescaria, ela pode trazer qualquer forma de peixe. E o que eu quero dizer para os irmãos é que não significa absolutamente nada. É um excelente sinal você estar na igreja, mas a sinceridade do seu coração em estar aqui é o que vale para Deus. Não é o que você se mostra para mim, não é o que você se mostra para o seu irmão, não é o que você quer se mostrar, não é o que você quer representar, mas sim aquilo que há de sinceridade no seu coração, mesmo de: eu estou nesse meio, eu vou contra tudo e contra todos, mas eu estou dentro. Esta é a minha constituição, eu não tenho absolutamente nada a ver com a constituição fora, e luto contra ela. Pelo contrário, eu luto contra a minha carne quer sair fora disso, mas eu venço, eu quero estar nesse reino. Só Deus sabe da minha sinceridade e da sua. E não somos nós, queridos, que de uma forma muito explícita e muito impetuosa que podemos cortar, mas sim deixar que isso esteja junto, para que no momento certo apareça o joio, o trigo do joio, ou o joio do trigo, ou os peixes bons dos maus, como fala esse trecho aqui. E aí, continuando aqui, diz o seguinte: os anjos virão, agora trazendo para a questão do futuro e real, separarão os perversos dos justos. O que essa parábola está dizendo nesse momento exatamente é o arrebatamento da igreja, ou seja, a igreja será retirada dessa terra. Os mortos que morreram em Cristo ressuscitaram primeiros, e os vivos, aí nós estamos nesse nível, nós estamos vivos, não estamos? Ou você não está vivo? Você está aqui? Você está aqui? Amém? Então você está vivo, porque você pode estar morto espiritualmente, né? Você está aqui, mas não está, sua cabeça está lá, não sei, em qualquer lugar, mas você não está aqui, né? Então, queridos, veja, essa é a representação que Deus se preocupa com você. Você pode estar de corpo presente aqui, né? Mas de mente ausente. Eu não sei, mas Deus sabe, né? E essa é a responsabilidade sua. Não é aquilo que você veio fazer aqui fisicamente, mas é aquilo que você veio fazer aqui mentalmente. É a intenção do seu coração. É isso que Deus avalia. E isso que eu não sei avaliar, mas o Espírito Santo sabe, né? O Espírito Santo sabe. O que nós, como liderança, conseguimos entender é o interesse daqueles que estão no nosso meio. Isso nós conseguimos entender, mas nós não conseguimos ir a fundo a tal ponto de dizer: um é joio, o outro é trigo, um é trigo, o outro é joio. Nós temos algumas coordenadas, mas isso não nos dá o direito de ser a pessoa que vai ceifar ou que vai retirar o joio do trigo, a não ser aquele que é o dono da seara, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, voltando,
os anjos virão e resgatarão a igreja. Então nós estamos vivos, nós seremos arrebatados, e aí sim nós estaremos unidos com o Senhor, assim como um casamento une o noivo e a noiva por um laço de casamento, de aliança. Nós estaremos unidos com Cristo eternamente, e aí sim nós estaremos na nossa verdadeira pátria, aí com constituição, com o rei, com súditos e com um território, com um lugar onde esteja tudo em harmonia. Esse território não é nosso, por isso que ele nos causa problema. Este mundo não tem mais a ver conosco, por isso que nós sofremos aqui, por isso que nós muitas vezes apanhamos das pessoas, por isso que as pessoas nos batem, por isso que nós batemos nas pessoas, por isso que há confusão, há conflito, há estresse, há discórdia, há briga, há desentendimento, enfim, por isso que há todas essas coisas, porque nós estamos no meio que não é nosso, e nós temos que viver assim, para que a nossa fé possa ser provada, para que a nossa carne possa ser subjugada por nós mesmos, e nós realmente falamos assim: não, é isso que eu quero, eu estou dentro, eu vou fundo, eu não tiro isso da minha cabeça, nada me tira disso aqui, nenhuma intenção, nenhuma convite do mundo me tira disso. É isso que Deus espera de você, muito mais do que você estar na igreja, muito mais do que você vir ao culto. Isso é importante, veja bem, não estou dizendo que não é importante, pelo contrário, a sua saúde espiritual passa pela vontade que você tem de vir à igreja. A sua vontade é o principal sinal de comunhão, eu digo, né? De estar na igreja é o principal sinal da sua saúde espiritual. O primeiro sinal de fraqueza espiritual é o desinteresse na comunhão com os irmãos. Esse é o primeiro sinal. E aí se seguem outros sinais. Esse é o primeiro sinal que a coisa não está legal. Mas se você não está bem, busque a Deus, né? Busque estar junto em comunhão com os irmãos, busque fazer a sua parte na leitura da Bíblia, na oração, busque reservar o seu tempo para que você possa receber de Deus algo de especial. E aí Jesus continua falando aqui: os anjos virão e separarão os perversos dos justos. E no 50 ele diz: e lançarão aqueles, ou seja, os peixes ruins, na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Queridos, a palavra de Deus é bem clara: existe uma pátria preparada por Deus para aqueles que escolheram esta constituição, chamada céu. Como será? Nós temos algumas diretrizes. Paulo é que deu algumas dessas diretrizes dentro da sua limitação humana. O que ele diz é que nenhuma mente humana consegue pensar ou imaginar aquilo que Deus tem preparado para nós. Esta é a nossa pátria. Mas você pode esperar que alguma coisa que jamais você imaginou ter ou imaginou viver em uma situação dessa. Por outro lado, existe uma outra pátria, daqueles que não quiseram esta constituição. Muitas vezes até conheceram, estavam na rede, foram pescados, estavam no meio dos peixes, então conhecem, mas de fato não quiseram, e lá no seu íntimo não quiseram ter isso como sua constituição, como seu mandamento. Ou seja, empurraram com a barriga, fizeram o que dava para fazer, enganaram do jeito que dava para enganar, mas estavam no meio dos peixes. Para eles e para aqueles que já alguma vez também não foram pescados, que existem também essas pessoas que nunca vieram para junto do povo de Deus, que estão lá fora, tanto para um quanto para outros está preparada também uma outra pátria, que a Bíblia também dá algumas diretrizes e dá alguns toques de como será, mas que da mesma forma que o céu, nós não temos noção de entender e de imaginar, está além da nossa capacidade imaginativa, chamado inferno. O inferno, queridos, ele não foi feito para o homem. O inferno é a habitação ou a pátria que Deus determinou para o diabo e seus anjos, muito antes da criação do homem. Ou seja, o diabo é um ser errante, ele vagueia pela terra, porque aqui também não é a pátria dele, e ele está à espera da sua pátria definitiva, que é o inferno, que ainda não está, ele não está lá.
Só que, da mesma forma que o pecado entrou na humanidade e alguns homens continuam pecando e gostam de pecar e não querem saber dessa verdade, eles também serão merecedores do mesmo lugar que Deus determinou para o diabo e seus anjos. E a Bíblia fala que o inferno não foi feito para o homem, o inferno foi feito para o diabo. Só que, infelizmente, cada um de nós tem a livre escolha. E você pode escolher aonde você quer passar a sua eternidade. Você pode escolher passar na pátria celestial, ou você pode escolher passar na pátria infernal. A decisão é sua. E eu estou falando de uma forma muito fria, queridos, porque o Evangelho, ele é racional. É uma escolha entre dois caminhos. Jesus Cristo falou isso. Estreito é o caminho que leva à salvação, mas largo e com muitos caminhos diferentes o caminho que leva à perdição. É uma escolha racional. Vocês podem escolher entre direita e esquerda, esquerda ou direita. Ninguém pode escolher por você a não ser você mesmo. Ninguém pode te colocar no caminho a não ser você mesmo. Eu não posso colocar o meu filho, nem a minha mulher, nem os meus familiares nesse caminho, a não ser que eles queiram entrar. O que eu posso fazer é dar testemunho desse caminho, mas a escolha final cabe a você, cabe a mim. Por isso que o Evangelho ele é muito pessoal, ele é muito frio, no sentido de não haver jeitinho. Eu não consigo dar um jeitinho para o meu filho, para os meus filhos. Eu não consigo dar um jeitinho para a minha mulher ou para o meu marido. Eu consigo mostrar, mas a decisão do passo é ele que tem que dar. Se ele não der, eu não posso fazer por ele. E mesmo que ele não dê, o meu testemunho servirá para a condenação daquela pessoa que não quis escolher. Então, queridos, quando a palavra fala que a Bíblia, quando a Bíblia fala que a palavra não volta vazia, é porque ela sempre vai surtir um efeito. Ou ela surte um efeito para a salvação, se ele escolhe o caminho certo, ou ela surte um efeito para a condenação, se ele não quer escolher o caminho certo. Por isso nós não podemos deixar de falar da palavra. Em outras palavras, de testemunhar aquilo que Deus faz na sua vida, por ações, principalmente, ou por verbalização daquilo que você acredita. Cabe a pessoa aceitar ou não. Se ela não aceitar, esta palavra vai ter um fim. Qual o fim? Para a condenação. Se ela aceitar e entender, vai ter um fim proveitoso, ou seja, o fim da salvação. Por isso que a palavra volta vazia. Ou ela condena, ou ela salva. Por isso que sempre quando você fala de Deus, ou sempre quando você mostra Deus para as pessoas, você está fazendo o seu papel, que é de pescador. É o peixinho lá. Você está pescando. Só que você não sabe se aquele peixe vai cair na rede ou não. E além, essa parábola nos ensina, além de terem peixes que não vão cair na rede, que são aqueles que não vêm, tem peixes que vão cair na rede, mas não são peixes bons. E essa convivência, ela vai existir. Ou seja, nós não podemos esperar da igreja um lugar onde nós não teremos situações difíceis para resolver. Nós temos que entender que o reino dos céus, ele é assim. E nós fazemos esse reino. E Jesus Cristo já deixou vários argumentos falando sobre essa questão. E aí depois ele continua, voltando a falar em relação da pátria infernal, que está no 50. E lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Da mesma forma que Paulo não consegue colocar em palavras, ele deu algumas diretrizes do que era o céu, Jesus Cristo dá alguma informação daquilo que é o inferno. O inferno, queridos, de fato, o que nós podemos definir é como o lugar onde está a completa ausência de Deus. Por isso que ele é terrível. O inferno não é terrível porque o diabo estará lá. O inferno não é terrível porque os seus anjos estarão lá. O inferno não é terrível porque algumas pessoas escolherão estar lá, consciente ou inconscientemente. A maioria delas inconsciente, engodadas ou enganadas pelo diabo. Por isso que é o nosso papel de abrir os olhos das pessoas. Acorda, dá tempo para você ainda. O inferno é um inferno porque Deus não está lá. Por isso que ele é ruim. Por isso que isso é bom. Porque o céu será a completa plenitude de Deus.
A ausência ou presença de Deus é o que determina as coisas serem boas ou ruins. E uma diretriz que Jesus dá é: haverá choro e ranger de dentes. Foi um sinal daquilo que inimaginavelmente será o inferno. Então, concluindo essa mensagem, eu vou perguntar para vocês. Então perguntou Jesus: vocês entenderam todas essas coisas? Cada um responda no seu coração. Este é o reino dos céus. Este é um reino, em certo sentido, muito racional. Não é emotivo. Até porque você não deve aceitar a Cristo pela emoção. O culto tem que ser racional. Você tem que entender qual é o propósito desse reino. Você tem que escolher as coisas para a sua vida. Você tem que deixar de lado as suas emoções, que elas só te atrapalham, e seguir a Cristo de uma forma racional, pensando nos seus passos, sabendo das consequências erradas que você faz, sabendo das consequências certas das escolhas certas que você faz e as consequências que elas vão gerar, sabendo das escolhas erradas que você faz e das consequências que elas vão gerar. Nós não ficamos livres, queridos, da nossa escolha de semear as coisas da nossa vida. Tudo dá uma consequência. E o Evangelho nesse ponto ele é muito simples e racional. Você não pode entender Cristo pela emoção. Você tem que entender Cristo pela razão. E logicamente, a emoção é quando você se enche do Espírito Santo, como aconteceu hoje aqui, e as pessoas choram, elas falam línguas estranhas, elas sentem o mover do Espírito. Isso é muito bom, mas racionalmente você tem que entender aonde você está se metendo e as coisas que você tem feito, para que você não seja como um peixe mau. Está na rede, mas não é um peixe que vai ser descoberto no momento que acabar essa pescaria. Então, queridos, a palavra de hoje é uma palavra de exortação para você. Quero que você se coloque no seu lugar como alguém que realmente, de fato, se escolheu. Vista esta camisa. Não fica fingindo que está com ela, mas não está. Se for assim, você está perdendo o seu tempo aqui. Assim como Jesus Cristo falou para Judas, quando estava lá na ceia: Judas, come logo, vai fazer o que o seu coração está querendo. Você está perdendo tempo aqui. É isso que Jesus falou para Judas, que era um peixe dentro da rede, mas que não era peixe. Veja, Jesus Cristo escolheu 12. Ele escolheu, olha só, Deus, Ele escolhe 12, mas dentre esses 12, passou a perna nele. Tinha um propósito, mas Ele escolheu. Veja como é que a coisa, o reino de Deus é meio louco. A gente não tem muita condição de atinar e de raciocinar com a nossa lógica humana. Nós temos que pensar pelo Espírito Santo de Deus. Então que você fique com essa palavra, que você realmente assuma a sua posição de filho de Deus. Assuma a sua posição em relação ao Evangelho. Não fique brincando de estar na igreja. Realmente vista essa camisa. Hoje lá no almoço da casa do Ayrton, eu vi várias pessoas com a camisa do Corinthians, né? Foi assim, tinha um monte, não sei quantos. Aí depois eu fiquei sabendo que queriam fazer um complô com o Alexandre. Depois que eu fiquei sabendo, né? Olha a cara dele, que é palmeirense. Mas é isso. Vista a camisa, né? Coloca realmente no seu peito aquilo que você serve. Estou falando Corinthians, não. Sou Corinthians também, mas não é o caso aqui. Vamos deixar isso de lado, que não é o momento de falar disso. Mas vista a camisa do Evangelho, né? Coloque essa camisa, assim como você faz com outras coisas. Né? Ou seja, mas essa camisa é uma camisa espiritual, não é uma roupa. É que você tem que vestir lá dentro, lá do seu espírito. E Deus sabe, Ele reconhece a sua camisa. Eu não vejo, mas o Espírito Santo vê. Que camisa que você está vestindo aí dentro de você? Eu só vejo a externa, mas a externa para Deus não importa. Né? Você pode estar vestindo uma externa que não representa a interna. Ou seja, você, como é que chama? Quando a gente fala que a pessoa torce, vira casaca. Não é assim que fala? Quando a pessoa torce para um time e põe a camisa. Eu não sou muito bom nessas coisas.